desejo de desistir não é um defeito de caráter. É um sinal de exaustão mental que precisa ser contornado com a estratégia certa agora mesmo. Quando a sua mente clama pela rota de fuga ou pelo caminho de volta, ela está apenas tentando proteger você do desconforto. Mas esse mesmo mecanismo de proteção é o que mantém as promessas de Deus bloqueadas na sua vida. Se você está sentindo que chegou ao limite e quer apertar o botão de retrocesso, saiba que a palavra de Deus oferece um antídoto prático para essa instabilidade. E antes de aprofundarmos nessa chave bíblica, quero te convidar a deixar seu amém aqui embaixo e se inscrever, pois essa sequência de pensamentos é o filtro de que você precisa para não sucumbir à dúvida hoje. Pare um instante, onde quer que você esteja. Respire fundo, deixe o peso dos ombros descer e entenda que o seu coração não precisa seguir as ordens que a sua mente cansada está emitindo neste momento. Em Provérbios está registrado que sobre tudo o que se deve guardar, devemos guardar o nosso coração, pois é dele que procedem as fontes da vida. Se o coração é a fonte, a mente é a condutora, e quando a condutora está corrompida pelo cansaço ou pelo medo de falhar, a fonte precisa ser ancorada na verdade inabalável de Deus. A sugestão de Napoleon Hill sobre a persistência como um triunfo sobre o desejo de voltar atrás encontra um eco poderoso na conduta bíblica diante da tribulação. Não se trata de uma força bruta de vontade humana, que é falível, mas de uma decisão deliberada de manter a visão. Quando a mente começa a sussurrar que você cometeu um erro ao começar ou que o custo do objetivo está alto demais, o que ocorre de fato é uma falha na sua visão periférica espiritual. A Bíblia trata a inconstância de espírito como um estado de desamparo, mas oferece uma solução técnica, o foco no que é eterno. Considere o caso dos israelitas no deserto. Cada vez que uma dificuldade surgia, a mente coletiva do povo voltava instantaneamente para a segurança das cadeias no Egito. Eles queriam o milagre da liberdade, mas temiam o processo do deserto. Toda vez que você pensa em voltar atrás, você não está desejando o fracasso. Você está, na verdade, sentindo falta da segurança daquilo que você já conhece, mesmo que aquilo que você conhece seja algo que Deus já ordenou que você deixasse para trás. A diferença entre a derrota e o sucesso na perspectiva bíblica é a recusa em negociar com a própria memória. Você precisa identificar agora os pontos de gatilho da sua desistência. A mente opera por padrões. Se o seu padrão é olhar para o lado sempre que o obstáculo aumenta, o exercício imediato é aplicar a disciplina de Tiago. O homem de mente dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Para parar de deixar a sua mente escolher por você, é necessário instituir uma regra de parada. Toda vez que a ideia de desistir surgir, o seu cérebro deve ser treinado para submeter esse pensamento à seguinte pergunta: isso é uma verdade baseada em princípios ou apenas uma reação emocional a um obstáculo momentâneo? A persistência bíblica exige algo que chamamos de visão finalizada. Jó, no meio da sua angústia, não focou no desastre. Ele focou na redenção que via ao longe. Ele não permitiu que o seu estado mental presente ditasse a sua posição final perante Deus. Quando você se encontra querendo voltar atrás, você está vivendo no presente com medo do futuro, usando dados do passado. O método que aqui propomos é a interrupção proposital desse ciclo de retroalimentação. Toda vez que a vontade de abandonar o objetivo for urgente, você deve elevar sua frequência espiritual através de uma confissão verbal que contradiga a sua mente. Nesse exato momento, entenda que a sua biologia luta contra a mudança, enquanto o seu espírito clama pela promessa. Quando você sente essa vontade súbita de jogar a toalha, você está sentindo choque entre quem você era e quem você está se tornando.
Esse desconforto é o sinal claro de que você está avançando. Se não houvesse resistência, não haveria avanço. A Bíblia frequentemente ilustra a vida cristã como uma corrida, e você sabe que em uma corrida, o cansaço é a maior tentação para diminuir o passo ou olhar para trás. Lot foi avisado de forma clara sobre não olhar para trás. O motivo não era meramente físico, era espiritual. Quem olha para trás se torna estátua, quem olha para frente se torna herdeiro. Há uma sutileza perigosa quando você decide parar por um tempo. A mente chama isso de descanso, mas a sabedoria das Escrituras alerta contra a negligência. O que você chama de pausa estratégica, muitas vezes, é o início da sua derrocada. O que fazer, então, quando o impulso de desistir for avassalador? O primeiro passo é isolar o pensamento. Declare para si mesmo que aquele pensamento de desistência não pertence ao seu novo eu, mas é apenas uma relíquia do seu eu antigo tentando retornar ao conforto do Egito. Essa simples separação verbal já altera a química da sua decisão. A segunda etapa é a ação contrária imediata. Se a mente diz pare, você executa um pequeno passo na direção do continue. Se a meta parece grande demais, reduza-a a um único item executável nos próximos 10 minutos. A procrastinação, que é a prima próxima da desistência, floresce na vastidão do tudo o que tenho que fazer. Quando você foca apenas em 600 segundos de trabalho ou de caminhada, a montanha se torna um monte que pode ser escalado. Deus não te pediu para carregar o peso do ano inteiro em um único dia. Ele prometeu que a cada dia basta o seu próprio mal, e por consequência, a cada dia basta a sua própria força. Existe uma passagem no livro de Josué que define a postura necessária para não deixar a mente te derrotar. Ele é orientado a não se desviar, nem para a direita nem para a esquerda, para que pudesse ser bem-sucedido por onde quer que andasse. Perceba que a ênfase é no desvio. O desvio começa na mente. Você primeiro desiste mentalmente, depois o seu corpo segue. A estratégia, portanto, não é lutar contra o mundo, mas vigiar os portões da sua mente, garantindo que nenhum pensamento de retirada encontre morada ali. Cada vez que a palavra impossível ou desisto tentar entrar, ela deve ser substituída por uma citação bíblica que você tenha decorado para esses momentos. Quando você sente que a sua mente está tomando o controle da sua jornada, você está vivendo abaixo dos seus privilégios espirituais. Você foi feito para governar sobre a sua própria alma. O salmista, em diversos momentos, precisa ensinar a sua própria alma a esperar em Deus. Isso prova que a nossa mente, com nossas emoções, precisa ser conduzida e não ser a condutora. Quando ele pergunta, por que estás abatida, ó minha alma? Ele está exercendo autoridade sobre o seu estado mental. Ele reconhece a melancolia. Ele observa o desejo de desistir, mas ele não permite que esse desejo se torne uma ordem que ele deve obedecer. A disciplina de fazer isso, que Napoleon Hill descreve como o antídoto para o desejo de voltar atrás, é, na essência bíblica, a disciplina da rendição ativa. É render os seus pensamentos ao comando de Cristo, conforme está escrito em Coríntios, levando cativo todo o pensamento à obediência de Jesus. O que isso significa na prática? Significa que quando o seu cérebro disser que você não consegue, você traz esse pensamento ao tribunal de Deus e pergunta, o que o Senhor diz sobre isso? E se a palavra diz que Ele te dá força ao cansado e multiplica o vigor ao que não tem forças, então a sua mente está mentindo para você. A mentira da impossibilidade é a ferramenta favorita de quem deseja ver você parado. O medo não passa de uma crença equivocada sobre o seu próprio potencial ou sobre o poder de Deus ao seu favor. Quando você se percebe em um ciclo de pessimismo, está na hora de mudar o ambiente.
Literalmente, mude de lugar, mude a postura, mude o foco do olhar. A Bíblia valoriza a renovação da mente através da transformação. Se a mente está presa no padrão de desistência, force a renovação através da leitura de uma promessa que desminta a sua sensação atual. Não espere sentir vontade de continuar. A vontade é o resultado da ação, não a causa dela. Muitos esperam o momento de inspiração para prosseguir, mas a Bíblia nos mostra personagens que agiram no meio da sequidão, no meio da dúvida e até no meio da dor. O que diferenciava um vencedor de um desistente era a obediência ao comando de seguir em frente, mesmo quando a mente gritava para parar. A constância não é um sentimento, é uma escolha feita repetidamente ao longo de um período de tempo. E quando essa escolha é feita mesmo sob o peso da dificuldade, ela é chamada de fidelidade. A fidelidade a si mesmo, ao seu chamado e ao seu Deus, é o que separa aqueles que alcançam a promessa daqueles que morrem no deserto, esperando que a vontade de desistir desapareça por si só. Não se engane, a vontade de desistir raramente desaparece enquanto a prova está em curso. Ela é parte da prova, é o teste de fogo. Se fosse fácil, qualquer pessoa chegaria ao final da jornada. A grandeza, no entanto, é reservada para aqueles que, sentindo o peso do mundo sobre os ombros, escolhem um novo passo. E outro. E mais outro. Esse processo de subir o degrau, apesar da fadiga mental, é o que esculpe o caráter que você precisa para carregar o destino que Deus tem para a sua vida. Se você fosse capaz de suportar o peso da sua glória hoje, sem a disciplina que a dificuldade te ensina agora, você provavelmente seria destruído pelo próprio peso da bênção. O fazer isso de Napoleon Hill, aplicado ao contexto bíblico, é a quebra do padrão de desculpas. A mente humana é um mecanismo de desculpas perfeitamente ajustado para preservar o status quo. Ela vai encontrar razões legítimas para você parar. Ela vai dizer que você está fazendo isso para proteger sua família, que o esforço já não vale o preço, que você merece uma folga. Mas você deve responder a esses argumentos com a verdade de que o descanso do trabalhador é doce, mas o descanso do preguiçoso é a ruína. É preciso discernir entre a fadiga real, que pede um renovo bíblico, e a inércia espiritual, que pede arrependimento e urgência. A distinção entre o cansaço do corpo e o esgotamento do propósito é o divisor de águas que a maioria das pessoas ignora. Quando a mente tenta convencê-lo de que é hora de recuar, ela geralmente se veste com a capa da prudência. Ela aponta para os recursos escassos, para o tempo que já se foi e para a suposta falta de resultados imediatos. É aqui que muitos se perdem, confundindo a estratégia de Deus com a lógica do mundo. A lógica do mundo dita que se algo não produz fruto instantâneo, é um erro de percurso que deve ser abandonado. A sabedoria das Escrituras, no entanto, ensina que o agricultor espera com paciência pela preciosa colheita da terra, mantendo-se firme enquanto as chuvas, tanto temporãs quanto serôdias, fazem o trabalho oculto sob a superfície. Enquanto você olha para o chão seco e pensa em desistir, a vida está criando raízes profundas que sustentarão o peso do seu futuro. Existe uma mecânica no retrocesso que poucos observam. Toda vez que você cede ao desejo de desistir, você treina seu cérebro para buscar a saída mais fácil na próxima vez em que o desconforto surgir. Não é apenas sobre o projeto ou a meta de hoje. É sobre a estrutura do seu caráter. Se o seu primeiro instinto perante a oposição é a evasão, sua mente criará um padrão automático de fugas. Este é o cativeiro onde muitos vivem, prisioneiros da própria vontade oscilante. Quebrar esse padrão exige a imposição de um comando externo sobre a sua vontade interna. Não se trata de sentir que quer continuar, mas de declarar que vai continuar, independentemente do que o sentimento dita. É o ato de ancorar a sua decisão
na palavra que você liberou sobre o seu próprio caminho. Imagine uma construção cujos alicerces são submetidos a um teste de carga antes de receberem as vigas principais. A pressão é intensa. O solo parece ceder. O engenheiro, com a planta em mãos, sabe que se a base não suportar a pressão do teste, ela jamais suportaria o peso do edifício terminado. O que você chama de problema hoje pode ser, na verdade, a fundação sendo selada para garantir que o que você está construindo não desabe no futuro. A Bíblia menciona que as tribulações produzem perseverança, e a perseverança gera experiência, e a experiência, esperança. Observe a ordem dos fatores. É um processo de refino. Se você corta o processo no meio, você perde o subproduto vital, que seria a esperança inabalável, aquela que não se confunde e não se desespera diante das dificuldades. Muitas vezes, a tentação de voltar atrás é camuflada por uma falsa sensação de humildade. Você pensa consigo mesmo, talvez eu não tenha sido chamado para isso, ou minha ambição é desmedida. Cuidado com esse tipo de auto-engano, que nada mais é do que o medo tentando se disfarçar de espiritualidade. A verdadeira humildade não é a desistência, mas o reconhecimento de que, sem a ajuda de Deus, nada você pode fazer, e com a sua ajuda, tudo é possível. A desistência movida pelo medo é uma afronta ao dom que lhe foi confiado. Existe uma diferença abismal entre o repouso bíblico que restaura e o abandono que corrói. O repouso ocorre quando, após dar o seu melhor, você entrega os resultados nas mãos do Criador e dorme em paz. O abandono, por outro lado, é quando você retira suas mãos do arado por causa da ansiedade sobre o tamanho do terreno a ser cultivado. A mente humana, quando não filtrada por princípios sólidos, tende à entropia, à desordem e ao colapso do esforço constante. Ela gosta do prazer imediato e da segurança do terreno conhecido. Quando você decide sair da sua zona de conforto para perseguir um objetivo nobre, você está declarando guerra contra a inércia da sua própria carne. É natural que o conflito surja. É natural que você sinta vontade de voltar para o que é familiar. O erro fatal, porém, é interpretar essa resistência natural como uma luz verde para parar. Pense na história da caminhada pelo deserto. Cada vez que o povo olhava para trás com nostalgia, eles perdiam de vista a promessa. A mente deles insistia em lembrar do que deixaram para trás, ignorando que o que restava atrás era apenas a escravidão, enquanto o futuro continha a promessa da terra que mana leite e mel. Eles queriam o conforto do passado, sem perceber que o passado era o que os impedia de viver o presente que Deus havia preparado. Você já notou como, nos momentos de maior tensão, sua mente foca obsessivamente nas falhas e nos obstáculos? Isso acontece porque o cérebro foi programado para a sobrevivência, não para o crescimento. Para sobreviver, ele precisa evitar o risco. Para crescer, porém, você precisa abraçar o risco do esforço prolongado. A estratégia que Napoleon Hill sugere e que encontra eco total na necessidade bíblica de vigilância mental é a substituição do pensamento de fuga pela visualização do dever cumprido. Quando a vontade de desistir bater à porta, não tente vencê-la apenas no campo da emoção, porque a emoção já está cansada. Vença-a no campo da decisão racional, fundamentada em valores eternos. Faça esta pergunta a si mesmo. O meu eu do futuro, aquele que alcançou a promessa, estaria grato por eu ter parado hoje? A resposta quase sempre será um rotundo não. Existe um detalhe que muda toda a perspectiva. A disciplina não é uma punição pelo seu erro, é a ferramenta para a sua maestria. Quem se recusa a ser disciplinado acaba escravo dos seus impulsos, e há poucos senhores mais cruéis do que os nossos próprios impulsos quando os deixamos no comando.
A Bíblia é clara ao dizer que aquele que não tem governo sobre o seu próprio espírito é como uma cidade com as muralhas derrubadas. Qualquer invasor, o medo, a preguiça, a dúvida, a vontade de desistir, entra sem pedir licença e saqueia o seu progresso. Restaurar os muros da sua cidade interior exige que você tome de volta o controle da sua mente. Você faz isso pela renovação do entendimento, filtrando cada pensamento que atravessa o seu horizonte. Se o pensamento não se alinha com a verdade de que o seu esforço tem um propósito divino, ele deve ser descartado imediatamente. Não debata com a tentação de desistir. Apenas mude o foco para a tarefa que está diante das suas mãos agora. O impacto de uma decisão mantida sob pressão é cumulativo. Um único dia de perseverança pode parecer pouco, quase invisível, mas 30 dias dessa decisão acumulada transformam completamente a trajetória de uma vida. É como o curso de um rio que, ao longo de milênios, escava cânions profundos na rocha sólida. Não foi a força da água em um único dia, mas a insistência incansável da água que mudou a geografia. A sua constância tem esse mesmo poder sobre a sua circunstância. Você está, neste exato momento, escavando o seu caminho através da resistência. Cada pensamento de "estou cansado" que você ignora em prol do "vou fazer mais isso" é um golpe de cinzel que molda o seu futuro. Se você parar agora, toda a resistência que você já superou terá sido apenas um trauma, e não um degrau. Um risco que muitos correm é o de buscar aprovação externa para a sua decisão de desistir. Eles procuram amigos, familiares ou mentores que validem o seu cansaço e digam que está tudo bem parar. Eles estão buscando permissão para trair o seu próprio destino. É a busca cega por alguém que diga o que eles querem ouvir e não o que eles precisam ouvir. A verdade raramente é confortável, mas é sempre libertadora. Se você precisa que alguém valide a sua desistência, é porque lá no fundo você sabe que ela não é correta. Sua consciência é um sistema de navegação preciso, mas você só consegue ouvir o sinal dela quando o ruído da sua vontade própria silencia. Pare de procurar por atalhos nos conselhos de quem não compartilha da visão do seu chamado. A visão é sua e a responsabilidade de mantê-la viva também. Considere a natureza da recompensa. Na visão bíblica, a recompensa não é apenas o sucesso material ou o reconhecimento, mas a aprovação de ter sido fiel no pouco. A fidelidade é a moeda do reino. Deus não nos chama para o sucesso na medida em que o mundo o define, mas para a fidelidade na medida em que o céu o avalia. Se você for fiel diante da vontade de desistir, você já alcançou o sucesso mais importante, a vitória sobre a própria fraqueza. Todo o resto, os frutos, os resultados, o impacto, é consequência direta desse caráter formado. O que você está enfrentando agora não é um sinal de que algo deu errado, mas, muito possivelmente, o sinal de que você está exatamente onde precisa estar para a próxima etapa da sua formação ser concluída. A prova sempre precede a promoção. Se você sair da escola da prova, terá que se matricular nela novamente, porque o grau necessário para o seu próximo patamar de vida exige que você aprenda a lealdade primeiro. Nada neste processo é acidental. O cansaço, a dúvida e o desejo de voltar atrás são constantes que você sempre encontrará, independentemente do sucesso que alcance. A diferença é que, à medida que você progride, a natureza desses obstáculos muda. Você deixará de lutar contra a tentação de parar por preguiça e passará a lutar contra a tentação de se acomodar pelo sucesso. O desafio, portanto, não desaparece. Ele evolui. E o remédio permanece o mesmo. A decisão firme de não deixar a mente, em seu estado de cansaço momentâneo, ditar o veredito permanente sobre a sua vida. A sua mente é um excelente instrumento de execução, mas um péssimo tomador de decisões quando está sob o efeito da fadiga.
Não permita que o espectador interno, que apenas sente as dores da jornada, assuma o comando da rota. Deixe que a verdade, o propósito e a visão do alvo assumam a direção. Lembre-se sempre de que existe uma força agindo a seu favor quando você decide, contra toda a lógica do seu corpo, persistir. Muitos chamam isso de determinação, mas nas Escrituras isso é o fruto do Espírito operando na temperança. É a capacidade de manter o domínio próprio quando tudo ao redor sugere o caos. Cada vez que você escolhe, conscientemente, não ceder à sua mente, você fortifica o seu espírito. É uma musculatura espiritual que só cresce com a carga da resistência. Não deseje que o caminho seja mais curto ou mais fácil. Peça por mais sabedoria para caminhar através dele. Um caminho que não exige esforço, geralmente, não leva a lugar algum onde valha a pena estar. O valor da chegada é diretamente proporcional ao preço da jornada. E o preço, meu caro, é a sua disposição de nunca deixar a sua mente escolher por você enquanto você ainda tiver fôlego. Considere a estrutura de um edifício. Ninguém inicia a construção pela fachada ou pelos detalhes do acabamento interno. Começa-se cavando o solo, muitas vezes retirando toneladas de terra que ninguém verá no produto final. A tentação de desistir aparece justamente na fase da fundação, onde não há beleza, apenas esforço, suor e uma estrutura invisível para quem observa de fora. Se você permitir que sua mente decida apenas baseada no que os seus olhos alcançam agora, a conclusão será clara: desistir, pois a recompensa ainda está enterrada. O erro de percepção aqui é crasso. A mente avalia o momento. O espírito, alinhado ao propósito, avalia o processo. Existe uma autoridade que você deve exercer sobre a sua própria voz interna. Imagine um capitão em meio a uma tempestade violenta. Se ele ouvir o pânico da tripulação ou os medos que surgem naturalmente diante da escuridão do mar, ele virará o leme em direção às rochas. O capitão não ignora a tempestade, mas ele não aceita que a tempestade dite a direção da nau. Existe uma diferença fundamental entre sentir medo e permitir que o medo se torne o timoneiro. Quando o desejo de voltar atrás sussurra nos seus ouvidos, ele não vem com uma bandeira dizendo desista. Ele vem disfarçado de racionalidade. Ele dirá: é mais prudente parar agora enquanto ainda resta alguma força. Ou talvez não era para ser. Esse é o perigo da mente astuta, quando ela é posta no comando sem a devida supervisão da vontade. Reflita sobre como as circunstâncias se comportam como espelhos. Se você se aproxima de um grande desafio com uma mente indisciplinada, tudo o que o mundo lhe devolverá são evidências da sua própria incapacidade. É um ciclo que se autorreforça. Se você pensa que vai falhar, cada percalço no caminho é interpretado como uma confirmação da sua profecia de fracasso. Contudo, quando você assume a soberania sobre o seu processo de pensamento, o mesmo percalço deixa de ser um sinal de parada e torna-se apenas um ajuste na rota. O detalhe que muda tudo é perceber que o obstáculo é fixo, mas a sua interpretação dele é volátil. Você tem o poder de transmutar a dificuldade em matéria-prima para o seu crescimento. É como o fogo purificador. Ele não consome o ouro, apenas o separa da escória. O que você chama de provação é, na verdade, o processo de refino da sua própria identidade. E ninguém, absolutamente ninguém, pode realizar essa tarefa por você. É uma jornada solitária na decisão, ainda que acompanhada pelo propósito maior. O que a sua mente está fazendo agora? Ela está procurando razões para justificar a paralisia? Está buscando no passado referências de fracassos para sustentar a ideia de que o futuro será uma repetição? Entenda isto. A sua mente é um arquivo vasto, repleto de experiências, mas ela não tem autorização para ser o arquiteto do seu amanhã. Ela é uma serva, não a mestra.
Sempre que você se flagrar argumentando a favor da desistência, identifique que não é você quem está falando, é o seu condicionamento. E condicionamento é algo que pode ser quebrado, desde que haja uma decisão consciente de ir na contramão da inclinação imediata. O valor do que você busca é tão alto que exigirá que você seja uma versão de si mesmo que ainda não existe hoje. E essa versão só nasce no calor da resistência. A resistência que você sente agora não é um sinal de que deve parar, mas um indicador claro de que você está batendo à porta do seu propósito. Muitas vezes, a mente sugere o recuo, porque ela foi desenhada para a conservação e não para a conquista. Mas as Escrituras nos lembram que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O arrependimento, no sentido mais profundo de mudar o rumo da mente, é o que Deus espera de nós quando enfrentamos os desertos da vida. Não deixe que o cansaço do caminho se transforme em um contrato de desistência. O detalhe fundamental é entender que a sua força não reside na sua capacidade humana de ignorar a dor, mas em depositar essa inclinação pela desistência diante de quem é a fonte de toda a perseverança. Quando você decide não ouvir a sua mente, mas ouvir a voz de Deus, você sai de uma posição de dúvida para um território de soberania espiritual. Aquilo que parecia um fim, na verdade, é apenas o início do mover que estava bloqueado pela sua própria autossuficiência. Mantenha o curso, pois aquele que prometeu é fiel para completar a boa obra que começou em você. Se essa palavra trouxe o despertar que sua alma precisava hoje, deixe o seu amém aqui nos comentários, fortalecendo nossa comunhão na fé. Inscreva-se no canal para continuarmos a buscar, todos os dias, a direção que vem do alto e não das vozes da nossa própria mente. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus, hoje e sempre. Amém.